Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de maio de 2024, né? E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, né? E nós estamos encerrando quase esse livro, né? Faltam poucas, acredito que mais uma ou duas aulas a gente encerre, e aí nós vamos começar a estudar o livro da Terezinha Oliveira, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, né? Terezinha Oliveira. Mas estamos aqui encerrando já nos últimos capítulos aqui. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12, tipos de espíritos comunicantes. Hoje nós vamos conversar sobre os espíritos desafiantes, né? Espíritos desafiantes, que será o que nós vamos estudar hoje. Mas antes de iniciarmos aqui o estudo desse capítulo, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, com uma grande família que somos, para estudar, para aprender, para crescer um pouco mais, né? Então, que o Senhor nos proporcione sempre essas oportunidades, graças a Deus. Um minutinho. Então, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo. Eu tinha pedido a vocês que pegassem, né, como apoio, vamos ver se vai dar tempo, o livro, né, Devassando o Invisível, que eu marquei aí direitinho. Eu falei assim, ó, no final do capítulo Médios e Obsessores, o negócio assim, né? Aí eu falei assim, no final desse capítulo, deixa eu ver aqui o nome do capítulo que eu passei. O capítulo é Mistificadores e Obsessores. No final desse capítulo, a pessoa volta 9 parágrafos. E aí o parágrafo que eu vou ler vai ser um que começa assim, alguma dessas feias criaturas, né? Então, eu falei, no final do capítulo, a pessoa vai lá no final do capítulo Mistificadores e Obsessores e volta 9 parágrafos. É o livro Devassando Invisível, que talvez a gente vá usar. Mas vamos lá. Vamos Ô, iniciar. Rose, desculpe te interromper. Qual é o capítulo? Desculpe. É o É o último? capítulo Mistificadores e Obsessores do livro Espera aí. Passando o Invisível, que talvez a gente precise usar hoje. Não tenho nem certeza que vamos usar. No final do capítulo Mistificadores e Obsessores, Camila me enviar as notas. gente, você Ontem eu perguntei para ela se só tinha. Você volta 9 parágrafos. E aí procura um parágrafo que inicia assim, alguma dessas feias criaturas. Então, no final do capítulo Mistificadores e Obsessores, volta 9 e procura o parágrafo, alguma dessas feias criaturas. Mas é do livro Devassando do Invisível, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Espíritos desafiantes. Diz assim a Sueli, esses espíritos vêm desafiar-nos, julgam-se fortes, invulneráveis e utilizam-se desse recurso para amedrontar. Ameaçam os presentes com as mais variadas perseguições, né? E desafiam-nos a que prossigamos interferindo em seus planos. Cabe ao doutrinador ir encaminhando o diálogo atento a alguma observação que o comunicante fizer e que sirva como base para atingir o ponto sensível. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis, aquelas feridas que ocultamos cuidadosamente
envolvendo-as na couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença, né? Então, o doutrinador, ele não tem que ficar assustado com as ameaças que esses companheiros, muitas vezes, vão fazer para a gente. Eles vão fazer de tudo, ameaçar com tudo, para tentar fazer com que a gente desista, né? Fazer com que a gente desista do trabalho. E o doutrinador não tem que se preocupar com isso. Como ela diz aqui, tem que ir encaminhando o diálogo, prestando atenção no que o Espírito está dizendo, porque às vezes ele vai se utilizar de alguma coisa que o Espírito disse para ele ali fazer aquela entrada, né? Para poder atingir esse espírito, né? Sensibilizá-lo, porque todos nós, como diz a Sueli aqui, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Quem não tem? Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, né? Mas, como ela falou, muitas vezes a gente oculta isso, essa fragilidade nossa, até com a couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos suscetíveis que tanto escondem. Porque eles vão falando, vão acusando, vão gritando, né? E aí, de repente, ele deixa escapar alguma coisa. E quando ele deixa escapar alguma coisa, você vai naquele ponto, né, onde você percebeu a fragilidade dele. Então, ela diz aqui, ó, aparenta fortaleza, mas como todos são indigentes de amor e de paz. Quer dizer, na verdade, todo obsessor é um sofredor, tá? Como ele falou aqui, são indigentes de amor e de paz. Toda pessoa que, de certa forma, perturba o outro, acusa o outro, agride o outro, na realidade são pessoas muito sofredoras. São pessoas que estão insatisfeitas com a vida, estão insatisfeitas com ela mesma. E aí ela quer agredir, quer destruir o outro para jogar aquela dor dela em cima do outro. Tipo assim, eu não sou feliz, então, mas ninguém vai ser também. Né? Se eu não posso ter isso, ninguém vai ter. Então, ele é uma pessoa altamente infeliz. O doutrinador, aí ela diz, quase sempre esses obsessores estão separados de seus afetos mais caros, seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles. São normalmente pessoas muito solitárias, que se distanciaram muitas vezes de forma vibracional ou pela evolução moral daqueles a quem eles amam, né? Às vezes de um irmão, de um pai, de um filho, e aí ficam separados, porque o nível evolutivo são diferentes. O doutrinador recorrerá à energia equilibrada, dosada no amor, serena e segura, quando sentir necessidade. Nós estudamos isso ontem no livro Primícias do Reino, no Celso Canto, né? Falando de Jesus. Eu vou até pegar aqui, mais um pedacinho muito interessante, que como Jesus é sempre o nosso modelo e guia, aqui no finalzinho do capítulo Celso Canto, falava assim, né? Sobre Jesus, deixa eu pegar aqui, dizendo a forma como ele agia, né? Ele dizia aqui, ó, dar direito aos outros de errarem, não se permite, porém, errar. Ser puro, sem aparatos de extrema pureza. Mentindo os agressores, perseguirem. Tranquilo, o agredido permanecer inatingível. Então, o doutrinador, muitas vezes, vai ser agredido. Mas, como Jesus, né, ele deve permanecer inatingível. Deve permanecer com o seu coração puro, reto, né? Depois ele vai falar aqui sobre... deixa eu ver mais um pedacinho aqui. Deixa eu ler, né? Buscar sempre, né?
manter a sua tranquilidade, o seu equilíbrio, nunca se deixar agredir, nunca se deixar arrastar, entendeu? Manter-se firme, aí ele diz aqui, ó, manter a brandura e a coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar, tá? Porque muitas vezes esses espíritos vão buscar os nossos pontos fracos e vão jogar na nossa cara os nossos pontos fracos para tentar nos desestabilizar, né? Mas a gente tem que se manter firme. Aí ele diz aqui, ó, conservar a austeridade sem violência e firmeza de ação, sem mesclas de ódio, vigor, não dureza, força moral, não desequilíbrio emocional. Porque quando o espírito, muitas vezes, joga na frente de todo mundo uma dificuldade nossa, nós ainda somos pessoas muito orgulhosas, né? Então, nós podemos dizer assim, como é que ele teve coragem de fazer isso comigo? E aí o doutrinador, muitas vezes, perde o equilíbrio, né? E aí é tudo que o espírito quer. Por isso ele fala aqui, ó, não desequilíbrio emocional, tá? Força moral e não perder o equilíbrio, né? Expor sem impor, clarear as mentes sem subornar ou submeter, conduzir sem escravizar. Então, são exemplos aqui do Mestre Jesus e como ele agia e como nós devemos agir. Porque é difícil, gente, é difícil. Muitas vezes o espírito sabe da dificuldade que a gente está atravessando, do momento difícil que você está vivendo, das dificuldades que você tem, e ele joga, né? Porque você está naquela reunião, às vezes na reunião tem 5, 6 pessoas, e ele expõe, e muitas vezes a espiritualidade, a direção do trabalho espiritual permite. Ele joga para cima de você. Eu já contei o caso para vocês do Hermínio, né? Que ele estava fazendo uma doutrinação com um espírito que era dependente químico, e esse espírito, e ele dá uma orientação para o espírito, né? E o espírito simplesmente olha para ele e diz para ele: você é um hipócrita. Você é um hipócrita. E ele toma um choque, porque ele tinha um irmão que foi dependente químico muito tempo. E ele, eu estou contando isso porque ele botou no livro dele, né? E ele tinha vergonha desse irmão. Ele tinha vergonha do irmão que era alcoólatra, né? E ele evitava ao máximo. E um grande medo que ele tinha é que um dia, numa doutrinação, algum espírito falasse para ele. Então, eles tinham muito medo disso, porque ele não sabia qual seria a reação dele. E, nesse dia, ele foi dar uma orientação ao espírito, e o espírito jogou. Falou para ele: por que você não tratou dessa maneira o seu próprio irmão, que era o alcoólatra, e você tinha vergonha dele? Ele disse que na hora ele ficou passado, mas depois ele respirou fundo e disse para ele: você está certo, meu irmão. Você está certo, realmente. Eu não agi com misericórdia com meu irmão. Inclusive, o irmão dele já está até desencarnado. Eu não agi. Você está certo. Mas aí ele foi conversando, né? Quando ele poderia muito bem ter se desequilibrado, como o doutor Bezerra, né, conta naquele caso, naquele livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, escrito pelo Ramiro Gama, quando o doutor Bezerra virou-se ali o espírito, né? Ele está ali doutrinando o espírito, e o espírito vai agredindo ele, vai agredindo ele, vai agredindo ele, mas ele se mantendo ali, né, equilibrado, conversando com o espírito, sem se deixar envolver. Então, o doutor Bezerra dá essa lição para a gente, né? E o espírito não respeitava, porque o espírito sabia de algumas questões, né? De lá do passado, doutor Bezerra. Então, a gente precisa manter esse cuidado, e ter a humildade de reconhecer quando o espírito está dizendo a verdade. Está dizendo a verdade.
Então, você, né, humildemente, você concorda com o espírito, mas aí você coloca, né? Realmente, nós dois temos esses problemas, vamos trabalhar juntos, vamos ver se nós conseguimos superar, e aí, e não se deixar afetar. Né? Quando. Acho que eu não me lembro se foi lindo os casos do Chico Xavier ou lindo os casos do Dr. Bezerra, aonde o doutrinador perde totalmente a paciência e vira-se para o espírito e diz assim: se materializa aí que eu vou te dar um soco na cara. Porque o espírito ficou cutucando o doutrinador, né? Cutucando, cutucando, e aí o doutrinador perdeu totalmente o equilíbrio emocional. Foi aquilo que nós lemos no livro ali da Primícias do Reino, né? Quando diz: nunca perdeu o equilíbrio emocional. E o doutrinador perdeu e falou para o espírito. Eu acho que é lindo os casos de Chico Xavier, também do Ramiro Cama. E falou para ele: se materializa aí que eu vou te dar um soco na cara. Aí o espírito começou a dar gargalhada, porque naquele momento ele tinha conseguido o que ele queria. Então vamos continuar aqui, né? Então ele diz aqui: a Sueli diz, cabe ao doutrinador ir encaminhando o diálogo, atento a alguma observação que o comunicante fizer e que sirva como base para atingir o ponto sensível. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis, aquelas feridas que ocultamos cuidadosamente, envolvendo-as na couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo e da indiferença. Em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos suscetíveis que tanto escondem. Aparentam fortaleza, mas como todos nós, são indigentes de amor e de paz. Quase sempre estão separados de seus afetos mais caros, seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles. O doutrinador recorrerá à energia equilibrada, dosada do amor, serena e segura quando sentir necessidade, mas nunca perdeu o equilíbrio emocional. Os espíritos desse padrão vibratório, esses desafiantes, quase sempre têm que se comunicar mais vezes. O que se observa é que a cada semana eles se apresentam menos seguros, menos firmes e fortes que no anterior, até que se atinge o momento do despertar da consciência. Então, eles viram várias vezes, né? E, com o tempo, eles irão se tornando menos resistentes à doutrinação. Agora nós vamos falar dos espíritos descrentes. Apresentam-se insensíveis a qualquer sentimento. Descreem de tudo e de todos. Dizem-se frios, céticos, ateus. No entanto, o doutrinador terá um argumento favorável, fazendo-os sentir que, apesar de tudo, continuam vivos e que se comunicam através da mediunidade. Também poderá abordar outro aspecto, que é o de dizer que entende essa indiferença, pois que ela é resultante dos sofrimentos e desilusões que o atormentam. Porque é comum, né? Às vezes a pessoa passou por tanta dor, por tanto sofrimento, que ela acaba se tornando indiferente, né? À religião, a falar de Deus, né? Muitas vezes é aquela pessoa que já passou por tanta coisa que quando alguém vai falar de Deus, ele já nem me vê falar de Deus. Nem me vê falar de Deus. Por exemplo, essa semana eu vi uma matéria, tudo bem, é coisa de Facebook, é coisa que, com certeza, aquela publicação foi feita para ganhar like, a gente sabe o que é isso, né? A pessoa faz uma publicação que chama atenção, aí várias pessoas vão lá comentar. Quanto mais pessoas comentarem, mais curtidas ele tiver, no final aquilo dá dinheiro para a pessoa, tá? Mas olha a postagem que ele fez. Ele botou uma parte lá da cidade do Rio Grande do Sul, que estava inundada, e botou uma criança, retratinho de uma criança, lógico, dava para ver que foi feito por inteligência artificial, né? Foi feito pelo computador. Uma criança morta boiando na água. E colocou assim: se Deus existisse, isso não aconteceria. Entendeu? Aí
Logicamente, você não tem que entrar nessa, porque a gente sabe que aquilo ali é para ganhar like, né? Então, mas muitas pessoas comentaram. Mas é verdade mesmo. Essa história de Deus não existe, porque se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam, os inocentes não morreriam, né? E aí um monte de gente comentando, né? Outros falando a favor de Deus, outros falando contra Deus. Então, aquela coisa era o que a criatura queria, porque ela tinha, não sei, mais de 1.000 comentários ali, né? E curtidas. Ele ganhou alguma coisa com aquilo. Mas se a gente analisa friamente, Deus não tem nada a ver com isso. Porque se as enchentes estão acontecendo, tudo é causado pelo quê? Pelo aquecimento global, pelo descaso com a natureza, não é assim? Ó? Pelo desmatamento, pela mineração irresponsável, os rios estão aí cheios de mercúrio, os peixes estão envenenados, a floresta está destruída, a poluição está... Então, tudo isso é fruto do quê? Da nossa invigilância. E não é culpa de Deus. Logicamente, pessoas irão morrer. Mas é um efeito, todo efeito tem uma causa. E a causa disso é a nossa invigilância. Mas algumas pessoas, quando você lia aqueles posts, eram pessoas que já passaram por várias enchentes ali, perderam. Só de 2 anos para cá já houve 3 ou 4 enchentes violentas, e algumas pessoas já tinham perdido 3 ou 4, foram vítimas das enchentes 3 ou 4 vezes. Então, alguns eram descrentes mesmo, né? Cansados do sofrimento. E aí, qual é a tendência de muitas pessoas? Acusarem Deus, acusarem a divindade por causa do sofrimento que estão passando. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar esses espíritos em alto desequilíbrio, né? E que estão descrentes, estão céticos, né? Se dizem ateus, e a gente sabe que há muitos deles que sofreram lá no período de Inquisição, né? Passaram por... Esses, então, não querem ouvir falar de Deus, de Jesus, de jeito nenhum. Ainda tem alguns que estão por aí perdidos, que sofreram muito da Inquisição, foram torturados, mortos, queimados. Esses não querem saber de Deus, porque acreditam que, como a igreja, né, é de um grupo religioso e que diz que é representante de Deus na Terra, essas pessoas colocam Deus como culpado, quando Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, eles dizem que essa descrença, muitas vezes, é resultante dos sofrimentos e desilusões que os atormentam, que, em realidade, essa descrença não conduzirá a nada de bom, e sim a maiores dissabores e uma solidão insuportável. Então, quanto mais descrente, mais cético o indivíduo for, mais solitário e mais sofredor ele será, né? O doutrinador deve deixar de lado toda argumentação que vise a provar a existência de Deus. Não adianta querer conversar com esses espíritos ou com essas pessoas e querer provar que Deus existe, pois qualquer tentativa desse sentido não atingirá o alvo. Eles estão armados contra essa doutrinação. E é esta, justamente, a que esperam encontrar. Então, eles já estão preparados para revidar contra essa argumentação. Por isso, o doutrinador não pode começar a falar sobre Deus, sobre religião, sobre Jesus, porque eles já estão preparados para rebater essa argumentação, e é isso que eles esperam que o doutrinador faça. Primeiro, deve-se tentar despertá-los para a realidade da vida, que palpita dentro deles. E nesse estudo que a gente vai fazer, logo assim que nós terminarmos esse livro, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, Terezinha Oliveira vai trazer para a gente vários exemplos de diálogos que a gente pode utilizar com esses espíritos, tá? Então, deve-se tentar despertá-los para a realidade da vida, que palpita dentro deles, e da sofrida posição que se colocam por vontade própria. Ao se conscientizarem do sofrimento em que jazem, da angústia que continuamente, né, da angústia que continuamente tentam disfarçar, da distância que os separa dos seres amados, por si mesmos
recorreram a Deus. Inclusive, o doutrinador deve falar que somente o Pai pode oferecer-lhes o remédio e a cura para seus males. É tentar conversar com o Espírito, perguntar para ele mesmo. Há quanto tempo você não dá um sorriso verdadeiro? Você sabe que você está vivo, né? Ele sabe, ele está ali, ele está vivendo, ele está amaldiçoando, ele está querendo prejudicar um, outro. Ele sabe que já morreu, ele sabe que está desencarnado. Né? Então, conversar com ele, há quanto tempo você não faz algo bom, verdadeiramente bom para você? Primeira coisa que ele vai dizer, estou fazendo, é atormentar a vida dele. Eu digo, não. Aí você vai dizer para ele, não, você está tentando se enganar. E você não vai. E mas tem outra coisa, você não está enganando nem a você, nem a mim. Porque você sabe que atormentar a ele não faz você feliz. Faz. Você vai ver o sujeito sofrer, é o que você quer fazer. Mas isso não traz para você bem-estar, satisfação pessoal. E eu estou falando da verdadeira satisfação que você sabe o que é. E aí ele sabe, porque aí você mostra para ele, você não está me enganando. Que aí você vai colocar, eu sei o que é isso. Quando a gente está com raiva do mundo, a gente quer espezinhar, quer estrangular, quer eliminar o outro. Mas aquela alegria pessoal, aquele sentimento bom, você há quanto tempo não sente isso? Então você não está falando de Deus com ele. Você está falando de quê? De pessoa para pessoa. E aí ele começa, né? Você vai falar quanto tempo você não vê aquela pessoa que você... Eu nunca vi ninguém... Claro que amor. E você sabe disso. Você tem lembranças. Aí ele tenta negar. Não, ninguém me ama. Diz, não, ama sim. Só que você se colocou numa posição que ninguém consegue chegar perto de você. Ninguém consegue chegar. Mas você não está falando de filho, de mãe. Você está falando de pessoas que ele sabe. Porque ele amou. E ele sabe direitinho na cabeça dele quem são as pessoas que ele amou, que ele gostaria de estar junto. São coisas, é aquela conversa de gente para gente, entendeu? De homem para homem, de pessoa para pessoa, como você teria com um amigo. E aí ele começa a dialogar com você. E aí você vai caminhando, você vai dizendo que se ele continuar assim, ele não vai ser feliz, porque ele não é feliz agora. E aí a pessoa vai começando a cair em si. Ela vai começando a cair em si. Outras vezes ele vai dizer assim, vamos fazer o seguinte, eu vou parar para pensar nisso. Vou parar para pensar nisso. Estou com a cabeça doendo, eu quero pensar, vou pensar, depois eu vejo o que eu faço. Então você, de certa maneira, já semeou alguma coisa. Aquilo já o incomodou. Ele sabe que não consegue enganar mais ninguém, nem a ele mesmo. Né? E você não falou de Deus com ele. Que se você for entrar e falar de Deus com uma pessoa que muitas vezes sofreu barbaridades por causa da religião, ora, pelo amor de Deus. Porque ele imagina que Deus está na igreja. Está na igreja. Então, aquela igreja que eu fez sofrer, que matou a família dele, que o torturou, não vem falar disso para mim, não. Que não vai ficar bom, não vai dar certo. Ele não consegue entender que Deus não tem nada a ver com as atitudes dos homens. Ele não consegue entender isso. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos espíritos delimitados. Não tem consciência de coisa alguma. O que falam não apresenta lógica. Então, o espírito, nesse momento aqui, está altamente desequilibrado. É aquele que realmente, sabe, acabou com a própria vida, se desequilibrou. Quando eu falo acabou com a própria vida, não quer dizer que ele seja um suicida, não. É no sentido de ter praticado inúmeros atos, muitas vezes ter sido assim, altamente negacionista, né? Cético, está sofrendo. Então, ele chega a um ponto que ele se fecha nele mesmo e nem
em si desequilibra, né? Se desequilibra totalmente. Ó, então, ele diz aqui, ó, nem não tem consciência de coisa alguma. O que falam não apresenta lógica. Quase todos são portadores de monoideísmo, ideia fixa em determinada ocorrência, razão, porque não ouvem, não entende o que se lhes fala. Então, é aquele que muitas vezes se autodestruiu pelo monoideísmo. E muitas vezes esse monoideísmo aqui está envolvido com a palavra vingança, né? Ele está envolvido pela palavra vingança. Quase sempre tem isso aqui. Não, porque ele fez isso para mim, ela fez aquilo para mim, e não adianta, eu vou atrás, eu não perdoo, eu não quero, eu vou destruir. E ele se fecha, se fecha, se fecha, e a mente, e muitas deles chegam ao estado de ovoides, né? Por quê? Porque a pior coisa que tem, é quando você dá uma importância a alguma coisa que não tem. Ah, o fulano fez isso para mim. É problema dele que fez. Não é problema meu. Não é problema meu. Se ele me tratou mal, não vou tratar ele mal. O problema é dele. Se eu revidar, eu pego o problema dele e trago para mim. Para mim. Se ele me tratou mal, se ele me prejudicou, é problema dele. Ele é que resolva isso lá. Entendeu? Com Deus, com a espiritualidade, não sei o quê. Mas não é problema meu. Eu não vou gastar, pelo menos eu penso assim hoje, né? Não sei amanhã se eu vou pensar diferente, mas hoje eu penso assim. Eu não vou gastar o meu rico e valioso tempo guardando raiva, mágoa de ninguém. Não vou, não quero isso para mim. Se ele fez algo contra mim, é problema dele. Chico dizia uma frase, né? É melhor ser vítima do que ser aquele que fez o mal. Então, se ele fez algo contra mim, é problema dele que fez, não é problema meu. Eu não vou dar a ele, para essa criatura, a oportunidade de eu me prejudicar por causa dele. Acabou. Fez, passou, problema dele. Eu não quero nem saber. Não vou guardar um minuto do meu rico tempo me martirizando. Ai, ai, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou. Eu, nessa encarnação, tomei isso para mim. Problema. Quero que Deus o ajude, que ele seja muito feliz, que ele procure não fazer mais mal a ninguém, para não se prejudicar mais, e vai com Deus. Agora, eu ficar anotando no meu diário, no dia tal, fulano de tal, fez isso para mim, e eu tenho que guardar 15 minutos de ódio por ele todo mês, todo dia, mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso e nem paciência para isso. Porque tem que ter paciência também, para você ficar assim, não tem paciência para esse tipo de coisa. Comigo, eu não tenho comigo. Então, normalmente, esses espíritos dementados, que chegam ao plano espiritual dementados, são esses que são portadores de monoideísmo, ideia fixa em determinada ocorrência, razão porque não ouvem, nem entendem o que se lhes fala. Eles se fecham naquele evento ou naqueles eventos, né? Porque às vezes aconteceu na vida dele mais de um, né? Então ele se fecha daqui e só fica pensando naquilo.
devem ser, olha aqui, diz a Sueli, socorridos com passes. Em alguns casos, o espírito parece despertar de um longo sono e passa a ouvir a voz que lhe fala. São os que trazem problemas menos graves. Aquele que desperta, né? E passa a ouvir a voz do que fala, é o que tem menos grave. Mas tem espíritos, gente. E a gente sabe disso, porque lá no nosso livro dos espíritos, né? No livro dos espíritos, tem uma questãozinha aqui que eu gosto sempre de ler, principalmente para mim, né? 224, no capítulo 6 da Vida Espírita. Está lá na parte segunda. 224, que diz assim, que é a alma no intervalo das encarnações, espírito errante que aspira a novo destino, que espera. Aí, a 224A, é essa que é a tal da questão. É essa, 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Tem espíritos dementados, né? Com aquela ideia fixa, dementados pela ideia fixa, pelo monoideísmo, que os espíritos dizem assim, ó, esse tempo na erraticidade pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Se um século, vamos à nossa valorosa matemática, se um século tem 100 anos e 1 milhar tem 1000, né? Tem 1000. Bota 3 zerinhos aí. E ele falou no plural, ele não falou 1 milhar, mas ele não falou 1 milhar, ele falou milhares de séculos. Porque se for 1 milhar só, é só 100 mil anos. Se for 1 milhar. Vezes 100, dá 100 mil, não é? Mas ele falou milhares de séculos. Logicamente que na espiritualidade o tempo não é como o nosso, mas é muito tempo lá. E para o espírito é tanto tempo que ele pensa que é uma eternidade de sofrimento. Então, é tanto tempo sofrendo, dementado, e para ele está ali uma eternidade. Por isso que alguns espíritos pensam que o sofrimento não tem fim, que ele vai para o inferno e fica no inferno eternamente, entendeu? Esses espíritos que estão muito ligados a certas religiões, que acreditam no inferno, queimando lá no caldeirão, aquelas coisas todas, tem espíritos que acreditam que o inferno, esse inferno eterno, que as religiões tradicionais apresentam, existe, porque ele está lá. Ele está há tanto tempo sofrendo, há tanto tempo, que ele pensa que quem fez o mal vai para o inferno e fica eternamente no inferno. Fica eternamente no inferno. Ele não sabe que isso tem um final. Para ele, ele vai ficar a eternidade sofrendo. Porque ele já está tanto tempo nessa faixa vibratória, ele está tanto tempo lá, e como eles falam aqui, milhares de séculos, que ele nem sabe mais que existe algo que não seja o sofrimento. Esses espíritos, quando são socorridos, não vai ser com 15 minutos de doutrinação que isso vai se recuperar. Esse espírito vai precisar de, muitas vezes, dezenas, centenas de reencarnações para ele poder voltar ao equilíbrio. Então, é o que ela diz aqui. Esses espíritos vão ficar muito tempo. Então, quando eles aqui, quando eles conseguem ouvir a voz que eles falam, são os que trazem problemas menos graves. Mas tem espíritos que trazem problemas gravíssimos. Além da monoideia, tem a deformação perispiritual, muitas vezes essa forma ovoide. Então, não vai ser com meia dúzia de reencarnações
que eles vão voltar, não. Que eles vão se recuperar, não. O mesmo tempo que levou-se para estar nessa situação, vai ser quase, vamos dizer assim, se ele levou 100 mil anos se destruindo, bota metade disso para voltando. Porque aí tem que entrar a questão também da vontade dele, né? Mas quando é que ele vai ter? Quanto tempo vai levar para ele poder ter a lucidez, a recuperação da lucidez? Porque, como ela diz, ó, não tem consciência de coisa alguma. Quando é que esse espírito vai começar a ter consciência de alguma coisa? Ela falou que eles não têm consciência de coisa alguma. Vai levar muito tempo para ele começar a ter consciência de alguma coisa. E até alcançar o equilíbrio, vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. Por isso que muitos espíritos dizem, né, que o inferno existe. Que ele está sofrendo uma eternidade, e está mesmo. E está mesmo, e está mesmo. E ele acredita que para ele não tem recuperação, porque ele está no inferno. E quem vai para o inferno não sai do inferno. Porque ele está tanto tempo nesse sofrimento, e ele não acredita que exista um fim para a dor dele. Né? E a gente sabe mais nem que é ser humano, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele está totalmente sem consciência. Mas muitas vezes as coisas começam aqui, na ideia fixa. Eu trouxe para vocês um texto que eu achei muito interessante, tá, que eu vou compartilhar para vocês, com vocês. É um livro que depois eu vou mandar o PDF. O livro se chama Pensamento. Pensamento. Tá? O nome do livro é Pensamento. É do Rodrigo Félix da Cruz. No capítulo 9, ele vai falar da fixação mental, monoideísmo. Todos estão vendo? Estão vendo? Então, vamos lá. Vamos ver, deixa eu puxar aqui, tirar uma barrinha aqui que está me atrapalhando. Não, não deixo, não, porque eu tenho que ler o texto. Vamos ver aqui, tem uma barrinha aqui. Deixa eu empurrar ela para lá, peraí. Tem uma barrinha que está aqui. Se eu não empurrar ela para lá, eu não consigo trabalhar. Peraí, gente, um minutinho, tá? Senão. Está aqui embaixo, já consegui aqui. Monoideísmo, fixação mental, no capítulo 9. Monoideísmo é estado patológico, caracterizado pela tendência de uma pessoa retornar sempre em seu pensamento, em sua palavra, a um só tema. É a ideia fixa, ou um estado de consciência mórbida, que se caracteriza pela persistência de uma ideia que nem o curso normal das ideias, nem a vontade conseguem dissipar. Então, é a ideia fixa ou esse estado de consciência mórbida, tá? Que se caracteriza pela persistência de uma ideia que nem o curso normal das ideias, nem a vontade consegue dissipar. Vingança, lembra que eu falei com vocês da vingança? Normalmente a vingança é o carro-chefe do monoideísmo. Vingança, desespero, paixões e desânimo são algumas das causas da fixação mental. Nosso cérebro funciona à semelhança de um dínamo. Dado o primeiro estímulo interno ou externo, o que passa a contar é a manutenção de nosso pensamento no mesmo teor de ideia. Quanto mais tempo permanecermos num assunto, mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso halo mental. Então, quanto mais tempo você ficar batendo naquela, né, como o pessoal diz, naquela tecla, tá? Quanto mais tempo permanecermos no assunto, batendo naquela tecla, mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso halo mental. Halo mental é a atmosfera psíquica, tá? É a atmosfera psíquica. E é a nossa atmosfera espiritual.
Então, se alguém aí quiser relembrar esse tema, vai lá na Revista Espírita, de maio de 1867, que tem um artigo de Allan Kardec sobre atmosfera espiritual. É, Revista Espírita de maio de 1867. É o primeiro artigo dessa Revista Espírita de maio de 1867, onde Kardec dá uma aula sobre a atmosfera espiritual, que é também chamado de hálito mental, né? Então, ele diz aqui, né? Ele fala aqui, nosso cérebro funciona à semelhança de um dínamo, dado o primeiro estímulo, interno ou externo, o que passa a contar é a manutenção de nosso pensamento, no mesmo teor de ideia. Quanto mais tempo permanecermos num assunto, mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso halo mental, em nossa atmosfera espiritual, como chama Kardec. A fixação mental é uma questão de atitude assumida. Melhorando o teor energético de nosso pensamento, ampliaremos o nosso campo mental para o bem e estaremos nos libertando dos pensamentos malsãos. Então, isso aqui é importante que ele diz, ó, a fixação mental é uma questão de atitude assumida. Você decide ter esse comportamento. Você decide. A partir daí tem as consequências. Segue uma questão trazida ao lume por André Luiz. O que é e qual a consequência da fixação mental? Podemos entender como fixação mental o pensamento permanente do espírito em determinado sentido. No caso, um ato do passado, porque às vezes a gente comete atos, né, na nossa vida. Não vamos pensar em vida anterior, não, vamos pensar nessa vida. Às vezes, nessa vida, nós cometemos um ato. Nós fizemos alguma coisa que a nossa própria consciência não nos isentou, que a nossa consciência disse assim, ó, isso não está certo. Mas a gente fez o seguinte, deixa para lá, joga para debaixo do tapete. Só que não fica debaixo do tapete. Vira e mexe a consciência, diz, toca a campainha e diz assim, lembra disso? Você ainda não reparou. Você precisa resolver essa questão. Mas a gente faz o quê? Volta para debaixo do tapete. Mas ela fica ali, ó. Ela fica ali. Ela fica ali. Então, se você não fizer algo para tentar resolver aquilo, muitas vezes você diz assim, mas não dá para resolver. Porque, às vezes, né, nós podemos ter tido, vamos dizer assim, um amigo, né? Um irmão, um primo, um avô, ou um patrão, ou alguém que a gente feriu. E essa pessoa desencarnou. Como é que eu vou resolver com essa pessoa? Existem outras formas de você resolver essa questão. Existem outras formas. Procure alguma coisa, fazer alguma coisa e resolva isso. Que faça com que você se perdoe. Porque tudo passa pela culpa, a fixação mental. Você não se perdoa, mas finge que não tem problema nenhum. Então, você precisa se perdoar, você precisa resolver isso. Tá? Então, ele diz aqui, podemos entender como fixação mental o pensamento permanente do espírito, encarnado ou desencarnado, em determinado sentido, no caso, um ato do passado, que pode ter sido alguma coisa que a gente fez nessa encarnação, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, ou na outra vida. Em geral, ocorre quando o espírito se fixa num ato que praticou, contrário às leis naturais, em detrimento de outrem. Aí, voltando ao nosso livro dos espíritos aqui, né? Nós vamos nos deparar com a questão 621, que está na parte 2ª, parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina Natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, se aquilo está te incomodando, é porque você sabe
que praticou alguma coisa contra as leis naturais, contra as leis divinas, e prejudicou alguém, ou muitas pessoas. Quando o espírito se deixa levar por esse estado, tá? Muitas vezes de culpa, ou que é vingança de alguma coisa, abstrai-se de tudo o mais que acontece em sua existência, mantendo seu psiquismo fixado unicamente em torno desse fato. É o resultado do julgamento realizado pelo verdadeiro e único juiz das nossas ações, a nossa consciência. A nossa consciência não vai nos dar paz se nós não procurarmos resolver isso. Quando se encontra nessa situação, a presença da vítima é constante no pensamento do espírito. Então, quando você está nessa situação, aquela pessoa ou aquele fato que você praticou vai estar sempre presente na sua mente, mostrando para você o seguinte: quando é que tu vai resolver isso? Tá? Então, quando o espírito se encontra nessa situação, a presença da vítima é constante no pensamento do espírito, com o ato recriminado, aquele ato que você cometeu e que você sabe que foi errado, aparecendo com frequência em sua tela mental. É inevitável a visita da dor reparadora, tá? E, gente, o monoideísmo, esse monoideísmo profundo desses espíritos dementados, somente é reversível através da reencarnação. Somente através da reencarnação que nós vamos conseguir resolver esse problema do monoideísmo. Vamos precisar de muitas e muitas reencarnações para corrigir isso aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Interessante, ontem o estudo da Joana de Ângeles, no capítulo das viciações mentais, tem uma parte que fala exatamente isso que você estava abordando aí, sobre a questão, a acomodação mental. Então, ela fala assim: inicia-se, às vezes, numa acomodação mental em relação aos acontecimentos como mecanismo de defesa para poupar-se a trabalho ou a preocupação, caracterizado num triste conceito: deixa para lá, Exato. deixa para lá. Deixa para lá. Deixa... E aí aquilo vai atormentando. Esse inferno aqui, né? na consciência, Exato. isso acaba explodindo. Ela vai falar de outras coisas, como patologias gravíssimas. É o livro que vocês estão estudando? Não, esse capítulo foi desse aqui, Autodescobrimento. Depois bota lá no grupo o Bota. livro e o capítulo. Muito interessante. Tá. É interessante, muito interessante. Você bebeu na vida. É muito bom mesmo. Bota Enfim. o descobrimento e o capítulo qual é. Tá bom. Não, depois eu vou mandar para vocês esse livro do Rodrigo Félix. Ele é grande. Eu só li um capítulo, mas ele tem artigos muito interessantes sobre isso. É um estudo que ele fez sobre isso. Aqui a gente vai falar dos espíritos amedrontados. Dizem-se perseguidos e tentam desesperadamente se esconder de seus perseguidores. Mostram-se aflitos com muito medo. Uma vez eu estava lendo, um amigo espiritual falou o seguinte: toda vez que você fizer a sua prece, muita gente faz antes de dormir, a nossa prece habitual, quando acorda, quando dorme, você dizer o seguinte: Senhor, né, ou a meus amigos espirituais, né, eu peço perdão a qualquer criatura no universo que eu um dia tiver prejudicado, nessa ou em vidas passadas. Coloque esta frase em toda a tua oração. Eu peço perdão humildemente a qualquer ser encarnado ou desencarnado, porque de repente a pessoa está encarnada, a quem eu prejudiquei nessa vida. Mas aí você faz lá outra frase. São duas frases. A segunda frase é a seguinte: eu também, nesse momento, quero dizer que perdoo
qualquer pessoa que tenha me prejudicado em algum momento dessa existência ou de existências passadas. Eu perdoo. Não quero guardar mágoa de ninguém. Sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: todos nós sabemos que somos espíritos perfectíveis, somos espíritos imperfeitos de terceira ordem. Tem muita gente que nos fez mal também. E que hoje, sabendo que nós ainda somos imperfeitos, temem pela nossa vingança. Tem espíritos, ele disse assim, tem espíritos que estão esperando há 100, 200, 300 anos a nossa vingança. Que estão pensando assim, olha só, vê se não é isso. Se eu prejudiquei alguém, e sei que prejudiquei mal, o que aquele que agride o outro faz depois que ele agride? Foge, não é? E se esconde, por quê? Com medo, e aquele que foi agredido venha e vão sem encalço, não é assim? Então, tem espíritos que nos fizeram mal lá no passado, e muito mal, destruíram nossa família, nos mandaram matar, torturar, roubar, espoliar. E que depois, sabendo de como o nosso ódio, que naquela época tivemos por ele, porque imagina, de repente, um homem invade a sua propriedade, que era muito comum naquele passado, mata toda a sua família, destrói toda a sua propriedade, às vezes você escapou vivo ou você morreu também. E ele sabe, era seu inimigo, que você, né, ou então você ficou vivo, sabe que você vai buscar vingança. Você vai ficar buscando. Então, ele vai fugir de você, com medo de um dia você encontrá-lo. Ele vai fugir de você. Então, tem espíritos que nos conheciam lá no passado, sabiam da violência que nós éramos capazes de realizar, como vingança pela agressão que ele nos praticou, que ele praticou contra nós. Esses espíritos estão escondidos de nós. O tempo passou, você reencarnou 1, 2, 3, 4 vezes. Você já até superou isso, deixou para lá, mas ele não sabe. Ele não sabe que você não está caçando ele, como você caçou durante muito tempo. Só que ele se escondeu tão bem que você não encontrou. Então, esse amigo espiritual diz isso. Na sua oração, faça isso. Peça perdão por qualquer um que você tenha prejudicado, e nós prejudicamos, todos nós, prejudicamos muita gente, mas também diga assim: eu perdoo a qualquer um que em algum momento da existência tenha me feito mal. Eu perdoo sinceramente. Porque aí esses espíritos que estão amedrontados, com medo que nós os encontremos e venhamos a nos vingar deles, poderão sair dos seus, entre aspas, esconderijos. Porque muitos deles estão, sim, assustados conosco ainda, mesmo passados 1000, 2000, 3000 anos. Então, eles aqui, dizem-se esses espíritos perseguidos, porque alguém está buscando vingança, né? E tentam desesperadamente se esconder de seus perseguidores. Mostram-se aflitos e com muito medo, porque eles nos conheciam. E se naquela época que ele praticou agressão contra a gente, nós o pegássemos, o que não íamos fazer com eles, né? Só que até passou, mas ele não sabe disso. É necessário infundir-lhe confiança, demonstrando que ali, naquele recinto, estão a salvo de qualquer ataque. Ali, dentro da reunião mediúnica, eles estão protegidos. Se o inimigo estiver lá na porta, tentando entrar, não vai ser permitido. Você tem que dizer isso, ele tem que saber disso. Aqui, você está protegido.
Porque às vezes eles dizem, mas tem uma. Não tem um, não, eles dizem, tem uma falange lá fora esperando eu sair para me pegar. E aí você diz para ele, eles não vão entrar, a não ser que você os convide, né? Que aí não há quem segure. Se você abrir a porta, né? Demonstrando que ali naquele recinto estão a salvo de qualquer ataque, desde que também se coloquem, olha aqui, desde que também se coloquem sob a proteção de Jesus. Mas se você abrir a brecha, se você sintonizar com eles, eles vão entrar. Então, são vítimas de obsessões, sendo dominados e perseguidos por entidades mais fortes mentalmente, com as quais se comprometeram. Aí a nossa famosa o quê? Estabelecer afinidade, né? Houve uma sintonia. Então, eles são dominados e perseguidos por entidades mais fortes mentalmente. Aí tem a frasezinha aqui, olha a expressão que ela coloca, com as quais se comprometeram. São vítimas de obsessões, mas a palavra vítima aqui não quer dizer coitadinho, não. Eles se comprometeram com essas entidades, com esses espíritos. Agora, como o outro é mais forte que ele, estão dominados. Mas é aquele que está obsediado quem buscou a obsessão. Porque se acompliciou com outros seres de baixa vibração. Muitos deles, aqui, ó, são empregados, são utilizados pelos obsessores para atormentar outras vítimas. Obrigados a obedecer, não são propriamente cúmplices, mas também vítimas. Agora são vítimas. Olha os ovoides aí. Lembra quando eles pegam esses ovoides e colocam em volta das pessoas? Tem até um caso do livro de André Luiz, eu não me lembro bem qual é o livro, aonde tem uma mulher, acho que é uma mulher, né? Ela é casada e ela está num estado desse terrível. E o marido dela que vai pedir ajuda na casa espírita, e a equipe espiritual vai até lá, e quando chegam, eles percebem que ela está deitada numa cama, né? Na casa dela, num estado totalmente sem consciência de coisa alguma, totalmente dementada, mas eles percebem que os espíritos trevosos colocaram ovoides em volta dela, perto da cabeça, da mente, do cérebro dela, do corpo, e esses espíritos ficam o quê? Absorvendo a energia dela. É uma dessas obras de André Luiz. Eu não me lembro se é Missionários da Luz. Libertação. Libertação, né? Libertação. Tem um caso desse, que André Luiz, quando chega lá, ele fica observando. É a primeira vez até que ele está se deparando com os ovoides. Ele diz que alguns já têm até movimento, outros já não têm nem movimento, ficam ali estáticos. Outros ele percebe até o movimento, mas aí ele pede orientação, eles dizem que eles colocam eles ali. São espíritos também, os ovoides, que estão sendo utilizados por esses outros espíritos mais cruéis para obsediar aquela mulher que tem culpa no cartório, porque ela, no vida passada, ela se envolveu com outro homem, matou o marido, traiu o marido, esses casos passionais, né? E o marido que parece que o marido que foi assassinado por ela é que buscou a vingança. E é essa vingança estabelecida por ele. Ele que pediu ajuda, ele que está querendo atormentá-la. Na realidade, olha só como são coisas terríveis. Ela o matou, ela teve um caso amoroso com outra pessoa, né? E unida a esse amante, que agora é o atual marido, que está desesperado porque ela está morrendo, matou o marido dela daquela época. Aí esse marido dela busca vingança, só que ele ainda ama, entendeu? É aquela coisa de ódio e de amor. Ele busca se vingar dela, porque ela o matou, mas ao mesmo tempo ele tem ciúme, porque ela ainda é casada com o assassino dele. Então, essas coisas, né? Esse amor e ódio aí, ele quer matar para trazer ela para perto dele, porque ele não aceita que ela esteja casada com outro, porque ele tem ciúme dela, mas ao mesmo tempo quer se vingar dela.
Então, é uma coisa terrível que essa mulher está passando. E estão os ovoides ali em volta dela, sugando a energia vital dela. E são espíritos muito cruéis que estão organizando aquela situação. Inclusive, quando a caravana chega à casa, eles têm sentinelas na porta da casa. E o grupo espiritual, o diretor, o orientador espiritual que está com o André Luiz e outros, eles perguntam para ele: o que vocês estão fazendo aqui? Tipo assim, né? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm que estar aqui. Isso aqui é vingança, é trabalho de vingança. Tipo, você querer justificar, né? Não se meta que isso é coisa nossa, é nossa justiça, entendeu? Essa coisa assim. E aí o orientador espiritual fala para ele assim: não, nós não vamos nos envolver. Nós só viemos para observar. Então, ele diz, é claro que ele vai influenciar, mas ele diz isso para ele: nós vamos respeitar o que vocês estão fazendo, mas nós viemos observar. E aí ele tem uma autoridade moral, né? Lógico. Então o outro diz: tudo bem, se vocês vão só observar, não vão se envolver, não vão tentar impedir que a nossa vingança aconteça, tudo bem. E aí eles entram na casa, né? E vão analisar o problema ali, né? Vão analisar, vão ver que a coisa é bem séria. Então são esses espíritos aqui. Os ovoides perderam a condição de reagir, entendeu? Então, são obrigados a obedecer. Perderam ali naquele momento, eles não têm livre-arbítrio. São obrigados a obedecer, não são propriamente cúmplices, mas também vítimas. Estão sendo instrumentalizados por esses espíritos mais cruéis. Mas tudo começou quando? Quando eles, de certa forma, estabeleceram sintonia com aqueles espíritos. Se deixaram levar para esse tipo. E como nós estudamos hoje, a culpa e a busca pela vingança são dois fatores que podem levar a esse tipo de coisa. A demência, a estarem amedrontados. Por isso que esse amigo espiritual fala: na tua prece, toda noite, pede perdão a Deus, pede perdão a todos aqueles que você um dia pode ter prejudicado, não é nem a Deus, é pedir perdão diretamente a esses espíritos. E diz também que você perdoa a qualquer um que tenha te ferido. Por quê? Tem muita gente com medo, ficou fugindo até hoje com medo da gente. Tá bom? Então, nós vamos parar aqui. Deixa o Devassando Invisível marcadinho, tá? Deixa marcadinho, porque na próxima aula a gente vai ler. Então, já deixa marcadinho aí. Todo mundo que marcou já sabe que é o parágrafo que começa assim: alguma dessas feias criaturas. Lá no final do capítulo Mistificadores e Obsessores, volta 9 parágrafos e procura esse parágrafo. Alguma dessas feias criaturas. Deixa marcadinho, que na próxima aula a gente vai ler esse trecho, tá bom? Então, olha, gente, hoje são 24. Semana que vem, dia 31, a gente vai começar aqui nos espíritos que auxiliam os obsessores. Põe uma data aí. 31/5. Espírito que auxilia. Gente, vejam como tem espíritos com problemas, né? E somos nós. São esses espíritos desencarnados que se encontram no plano espiritual nessas situações desastrosas. E tudo começa, muitas vezes, por aí. Num desejo de vingança, né? Num perdão que não se dá, numa ideia fixa que você alimenta. E aí a gente vai ao desastre e não imagina quanto tempo a gente pode ficar nessa situação difícil. Então, vamos dar uma paradinha agora, tá? 5h30 a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, que também está terminando, né? Gente, ó, quando terminar o Qualidade, a gente vai começar a estudar o livro dos médiuns, tá? E vamos lembrar que em junho, 3, 10, 17, 24, segundas-feiras, 18h40, haverá o nosso painel espírita sobre dependência química. Um tema muito importante
que também pode levar à demência espiritual, tá? Ao espírito ficar num desequilíbrio muito terrível. Existe no plano espiritual colônias que atendem esses espíritos, que se desestruturaram totalmente, mentalmente, por causa da dependência química. Se aqui na Terra não tem encarnado que prejudicou totalmente a sua mente, que fica totalmente alucinada andando pela rua, mesmo que a pessoa faça tratamento, nunca mais vai voltar a conseguir ter aquele equilíbrio, porque a mente dele está totalmente desequilibrada, né? A química. Gente, as pessoas que estudam sobre dependência química, elas falam que os comprimidos, né? Tem um nome que dá, o uso dos barbitúricos, anfetaminas, é muito pior do que quem é viciado por cocaína, por maconha. Diz que é muito pior. A dependência por anfetaminas, por drogas sintéticas, drogas sintéticas, é muito pior. É muito mais fácil você recuperar uma pessoa dependente pela cocaína e que também seja viciada em maconha do que uma pessoa que é viciada em anfetaminas, nessas doenças, porque essa química destrói o cérebro, o sistema nervoso, as células, e aí depois a gente vê um monte, parecem zumbis, não é? Andando pelas ruas, ainda encarnado. Imagina quando essa pessoa desencarnar. Como é que vai estar o espírito dela? Como é que vai estar o perispírito dela? Muitas vezes serão envolvidos por esses espíritos inferiores instrumentalizados devido à sua doença, porque a dependência química é uma doença, né? Então, gente, vamos dar uma paradinha agora. Daqui a 5h30 a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Carmen, eu vou passar para você, tá? Ih, cheguei atrasado. Chegou atrasado, William. Ainda bem que pelo menos eu cheguei para outra. Tá bom. Mas você, dia 10, vai poder conversar com a gente um pouquinho mais sobre Isso aí. E eu estou com planos para trabalhar sobre essa coisa e estou pensando em você. Depois eu te falo, hein? Tá bom, vamos conversar. Vamos conversar. Vou dar uma paradinha aqui.